Hoje vamos estudar o capítulo 3, diferentes categorias de mundos habitados, os itens 3, 4 e 5. Vamos lá. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles há os que seus habitantes são ainda inferiores ao da Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente, e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal sorte que nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita nos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão do seu estado e de sua destinação, e baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana; os mundos de expiação e de provas, onde o mal domina; os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta; os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal; os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre o mundo a ele não estão ligados indefinidamente, e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz, ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda, que aquele que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. Então, após a leitura, nós vamos dar início ao estudo propriamente dito, e conosco nessa noite, para facilitar e auxiliar na reflexão, convidamos o nosso amigo Herbert Gontijo. A todos aqui presentes, aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Boa noite a todos. Vamos mais uma vez fazer uma reflexão sobre as palavras de Jesus, né? Na noite de hoje, há muitas moradas na casa do meu Pai. Dito há mais de 2000 anos. Vamos analisar em duas dimensões, no tempo e no espaço, e depois, como ensinado pelos espíritos de luz, vamos trazer todos esses ensinamentos para dentro de nós, para o nosso cotidiano. Sempre falo que estudos são reflexões, onde analisamos todas as possibilidades que temos dentro do nosso projeto reencarnatório. Quando Jesus diz: há muitas moradas na casa do meu Pai, logo pensamos no reino dos céus, pensamos em lugares lindos e maravilhosos para onde iremos algum dia. Mas vamos refletir isso de uma forma mais ampla, no tempo e no espaço. Primeiramente no espaço físico. Esse é muito simples. Basta chegar lá fora,
olhar para o céu e você vai ver uma infinidade de estrelas, de astros, de constelações, de galáxias. E se você for na última delas que você está vendo, ainda terá mais, e mais, e mais, de uma forma com que a gente não consegue mensurar o infinito do espaço. E cada pontinho daquele não é um enfeite, não é uma estrelinha somente. Aquilo é um mundo. Não está ali por acaso. Tem um sentido universal, aquele ponto físico no espaço. São habitáveis? Possuem seres humanos ou possuem outras formas de vida? Isso também é um enigma que a ciência, às vezes, nas suas limitações, não permite adentrar nas dimensões que podem haver naqueles lugares. Por exemplo, estamos aqui no mundo físico, no mundo tetradimensional. Conseguimos contar quantas pessoas tem aqui no salão. Mas já foi relatado e sentimos a presença de irmãos espirituais que vêm a estes estudos. Em um lugar pertencente a este plano, em outra dimensão. O número de espíritos encarnados nos estudos é muito menor do que o número de espíritos desencarnados em um salão como este, neste momento. Onde eles estão? Não vemos. Estão em outra dimensão. E aí a ciência analisa se existe vida em Marte. E analisa com os olhos da terceira dimensão. A temperatura, as experiências, as filmagens. Mas aquele planeta, como a infinidade de planetas que existem, também possuem outras dimensões, outras formas que vão proporcionar estágios evolutivos. Todos estes lugares são a casa de meu Pai, como disse Jesus. E cada pontinho desse no espaço está num estágio de evolução diferente. Alguns atrás do nosso planeta, na caminhada evolutiva, outros e muito mais outros à nossa frente. Vamos passar por todos eles? Ou vamos passar somente por aqueles que é a nossa necessidade, os nossos estágios? Então, quando falamos há muitas moradas na casa de meu Pai, na dimensão do espaço, a dimensão física presente, basta olhar para o céu. Basta trazer a informação de que em um lugar físico, em um mesmo lugar físico, várias dimensões espirituais podem estar presentes. Estamos limitados ao mundo tetradimensional, ao que escutamos, ao que vemos, ao que sentimos, ao que falamos, ao que pegamos e tocamos. Bom, está lá fora. Basta olhar para o céu. E no tempo? E as moradas da casa do meu Pai ao longo do tempo? Cada pontinho desse é uma trajetória, é uma evolução. Estava num ponto evolutivo há milhões de anos atrás, evoluindo, hoje está no momento e vai continuar se expandindo. Mas vamos falar só do nosso planeta. Aí a ciência prova. Falamos da dimensão do espaço, a dimensão que está presente no universo. Já voltamos às nossas reflexões somente para o nosso planeta, para a nossa humanidade.
Se pegarmos os livros de história, os museus, os fósseis, a ciência, já fomos homens primitivos. Evoluímos, conquistamos tecnologia, estamos avançando na moral, no intelecto, no bom convívio. Depois da vinda de Cristo, a luz brilhou entre nós e brilha a cada dia mais. E como seremos daqui para frente? O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, que é o mundo que estamos, o mundo de regeneração, que é o mundo que estamos começando a ter flashes do mundo de regeneração. O que estamos fazendo aqui agora faz parte do mundo de regeneração. O princípio do mundo de regeneração. Depois, o mundo feliz, que ainda não é o auge da perfeição. E depois os mundos de luz, os mundos celestiais, como foi dito na leitura, que são mundos em que os nossos estágios aqui encerrarão e partiremos para outras oportunidades. Olha que interessante, estamos no segundo estágio da nossa evolução. Ainda somos crianças espirituais no nosso planeta. E aí, a lei de causa e efeito, as leis universais, todas elas que a espiritualidade traz, rege o que estamos passando hoje no nosso mundo, externo e interno. O mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos, ele simboliza por duas missões essenciais: ajustar o passado e plantar um novo futuro. Por isso temos projetos reencarnatórios. Por isso temos oportunidades de refazer todos os equívocos que fizemos desde o mundo primitivo. O início do mundo de provas e expiações, aonde a ignorância reinava em nós. E hoje estamos tendo fagulhas sobre abandonar os vícios morais e adentrar em algo mais sublime. Mas ainda temos e carregamos tudo que somos, tudo que pulsa em nós. Por isso que é o mundo de provas e expiações. Expiações é um pouco mais severo. Expiações é o mundo em que você vai ajustar os seus equívocos. É a possibilidade de ajustar os seus equívocos. E para isso passamos por provas. E quando tudo tiver ajustado, passaremos por provas ainda para provar que estamos aptos a avançar. Quando conversamos sobre isso, isso soa com um tom de alegria, felicidade ou de responsabilidade? Ou de tristeza? Ou de angústia? Reflete em cada um de nós de acordo com aquilo que ainda devemos e com aquilo que ainda estamos impregnados a não nos transformar. Quando nos colocamos no caminho da regeneração, começamos a perceber as maravilhas que são as provas e as expiações do nosso mundo. Porque são as possibilidades que temos de alavancar a nossa caminhada. Já estagiamos no mundo primitivo. Estamos no final do mundo de provas e expiações. E vamos adentrar
no mundo de regeneração. E quem não quiser? Nós temos livre-arbítrio? Temos. Mas somos responsáveis por eles. Não necessariamente todos os espíritos encarnados e desencarnados do nosso planeta vão acompanhar o planeta na transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Muitos continuarão resistentes, impregnados ainda nas vaidades, nos equívocos. E isso é errado. Se existe o livre-arbítrio, cada um escolhe o tempo de evoluir. Mas ele continua e entra no mundo de regeneração. Aí que está a maravilha dos mundos. Ele vai ter outras oportunidades em outros mundos que estão saindo do mundo primitivo e entrando no mundo de provas e expiações. Temos aí vários livros, Exilados de Capela e outros mais. Temos aí vários relatos sobre deportações de espíritos entre os mundos. Tanto caravanas de espíritos já nos mundos felizes, que vêm para o nosso mundo para nos auxiliar, por impulso próprio, por um trabalho de crescimento, de ajuda a nós, quanto vários espíritos são convidados a se transportar para outros mundos, para lá terem outras oportunidades, outras existências. Mas já imaginou nós aqui, no ponto que nós estamos, no finalzinho do mundo de provas e expiações, tendo acesso a tecnologias, aos prazeres da vida? Quando eu falo prazeres, não prazeres mundanos, mas as coisas boas, realmente boas da vida, e nós desperdiçarmos isso e voltarmos no mundo como se fosse o nosso planeta há 10 mil anos atrás, com bárbaros, com sangue, com espada, com perseguições, com massacres, e termos que estagiar ali, naquele mundo, até nos aprimorarmos. Por isso, quando falamos das moradas do Pai, ao mesmo tempo que é maravilhoso as oportunidades e a imensidão que é, porque não é somente relacionado ao reino de Deus e uma casinha, 2, 3 e muitas moradas no reino de Deus. É relacionado às nossas escolhas. É relacionado ao nosso trajeto. Mas quando falamos desses aspectos em relação ao espaço, ao universo, é muito amplo. Quando falamos em relação ao tempo, também é muito amplo. Esses mundos que duram milênios, a transição planetária não é 10 anos, 20 anos, 100 anos. São muitos séculos para se transformar até chegar de um mundo para outro. E nós estamos inseridos nisso. Mas aí o que Jesus nos ensina no seu Evangelho é pegar tudo isso e trazer para dentro de nós, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E aí, até então trabalhamos na base do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vamos entrelaçar com os ensinamentos de André Luiz, que relata os mundos espirituais, as colônias, as cidades, os lugares densos, iluminados que existem
aqui. Não estamos falando mais de agora em diante no tempo passado e futuro longínquo, nem no espaço de outros planetas. Estamos falando de aqui e agora e o que nos influencia na nossa caminhada. André Luiz fala das cidades espirituais, dos lugares espirituais. Vários lugares. Quem viu Nosso Lar, leu Nosso Lar e leu as outras obras de André Luiz, todos os livros ele tem experiências, visitas, pesquisas em outros lugares. E vem trazendo isso para nós. Quando nós falamos de cidades espirituais, vocês imaginam que são só cidades evoluídas? Como o Nosso Lar? Na casa de meu pai, tem várias moradas. E várias dimensões de moradas. O Nosso Lar é um relato de um lugar espiritual, uma cidade espiritual, voltada para a ajuda, para o bem, para o próximo. André Luiz, quando entra na sala do governador, narra os símbolos das religiões todas do nosso mundo na sala do governador do Nosso Lar. Nosso Lar é uma colônia espírita? Nosso Lar é uma colônia evangélica, católica? Nosso Lar é uma colônia onde reina a lei da diversidade. Eles ajudam aqueles que pedem ajuda, que chegou o momento de serem auxiliados. Mas narra também colônias espirituais impregnadas em fazer o mal, totalmente arquitetadas, com tecnologias, com raciocínios, com ciência, com magnetismo, para articular o mal no planeta. Narra também lugares espirituais mais avançados, iluminados do que o Nosso Lar. Narra também o umbral, que é uma zona de tristeza, em que vários espíritos permanecem ali após o desencarne. Aí sim, nós escolhemos qual é a colônia espiritual, o lugar espiritual a quem pertencemos. Existe uma grande responsabilidade na frequência, na conduta que nós temos no nosso dia a dia. Porque a nossa frequência, a nossa faixa vibratória, nos sintoniza em níveis vibracionais no mundo espiritual. E são moradas. As religiões são grupos de pessoas que regem várias moradas. Existe um umbral, sim, é um estado de consciência, né? É um lugar sombrio, onde aquele que comete equívocos e percebe os equívocos e não é resgatado, permanece no umbral, lá no umbral um determinado tempo, até ter consciência e ser resgatado por uma dessas colônias espirituais. Ah, mas se você frequenta uma casa espírita e entrou na vibração, na transformação, na conduta, obviamente você está amparado por essa legião de espíritos benfeitores que vai te auxiliar após o seu desencarne. Ah, então só o espírita vai para uma cidade espiritual?
e vai para um lugar que não é umbral, os católicos também vão, os evangélicos também vão, os hindus, os muçulmanos, os indígenas, todas as religiões, todo pensamento conjunto, afim, ele gera um ambiente espiritual. Você escolhe aqui qual deles você vai frequentar, qual deles você vai morar quando você desencarnar. Existe um melhor do que o outro? Cada um analisa aquilo que quer. É livre-arbítrio. Então, as religiões, por exemplo, a religião católica, a pessoa frequenta a religião e ali ela se transforma, ali ela se encontra, ali ela faz o bem, ali ela cresce. Em colônias que vibram aquela essência, mas é lógico que no mundo espiritual, a lei espiritual prevalece. A reencarnação e outras coisas que o Espiritismo esclarece aqui no mundo físico para nós. Mas lá ela está vinculada. Uma pessoa que frequenta uma outra religião, também é ali que ela vai se deparar quando ela for para o mundo espiritual. E você pode vir de uma religião e aqui resolver mudar para outra, seguir outra. Você escolhe quantos degraus evolutivos você vai subir na sua escada evolutiva. Mas é muito importante analisar algo. Por exemplo, como eram as religiões no mundo primitivo? As religiões no mundo primitivo eram baseadas muito em questões ritualísticas. Ora nenhuma estamos denegrindo essa forma de cultuar, de avançar religiosamente. Mas músicas, tambores, velas, incensos, isso foi necessário na nossa caminhada. E para muitos ainda é necessário na caminhada. Mas as religiões também vão evoluindo. Algumas religiões continuam com as mesmas práticas ritualísticas de 2, 3, 4 mil anos atrás. Algumas religiões necessitam ingerir alguma substância para despertar a consciência. São questões antigas dos processos religiosos. O Espiritismo vem clareando que o reino de Deus está dentro de nós, que isso faz parte da nossa cultura. Os rituais fazem parte da nossa cultura, parte da nossa história. Mas para nós não são necessários. E percebemos que são até perigosos. Sabem por quê? Como que o Espiritismo surgiu? Alguém já leu o Livro dos Espíritos? Né? As mesas girantes, os primeiros contatos da espiritualidade com as mesas girantes, com os fenômenos metafísicos. Quem estavam por detrás daqueles fenômenos metafísicos? Espíritos, mas que estavam abrindo os canais da comunicação espiritual. E assim é em todos os rituais. Nos rituais indígenas, que eles bebem um chá. Quem estão por trás daqueles rituais? Os espíritos. Um jogo de búzios, um jogo de cartas, um jogo de tarô. Um ritual, seja ele qual for, de qualquer religião, um trabalho, como é dito em outras religiões. Por detrás de tudo isso existem falanges de espíritos.
E ali você achando que é um processo simples, é um laço que fazemos com eles, com os nossos irmãos. Portanto, analisem o que você quer para a sua caminhada. Onde você quer criar o seu laço espiritual? Porque quando você desencarnar, a frequência que você fez os laços é que vai te buscar, vai te resgatar e vai te levar para a colônia espiritual, para a cidade espiritual ou para o pântano espiritual que você está ligado. Isso é muito normal. Deus permite isso para que possamos ter consciência daquilo que estamos trilhando. Vejam, escolher a nossa frequência, o livre-arbítrio, em qual casa espiritual vamos morar, é uma escolha. É uma questão em que nós vamos seguir. E aí temos a percepção que o pior lugar que um espírito pode se deparar depois de desencarnar é o umbral. Eu tinha essa percepção há pouco tempo atrás. O que falava o inferno, o umbral. E aí eu vi o filme Nosso Lar, André Luiz, 8 anos no umbral. Eu falei assim, meu Deus, não quero ir nunca para esse lugar. Mas passar pelo umbral, todos nós passaremos. Às vezes alguns segundos, minutos, milênios. Todos nós passaremos, porque faz parte da transição do mundo físico para o mundo espiritual. Mas chego à conclusão de que ficar um tempo no umbral e depois ser resgatado pelos trabalhadores espirituais do nosso lar, por exemplo, como André Luiz, é muito melhor do que desencarnar e rapidamente ser resgatado por colônias espirituais inferiores, densas. Porque ali você vai ficar por algum tempo. Mas somente depois de anos e anos com a frequência vibracional ali é que isso é permitido. Isso não acontece injustamente. Isso não acontece fora da lei de causa e efeito. Por isso, todas as religiões, todos os rituais, todo o processo evolutivo são as moradas da casa do nosso Pai. Nós escolhemos onde morar, de acordo com a frequência que vibramos, de acordo com as escolhas que temos, de acordo com os lugares que frequentamos, os laços espirituais que fazemos. Cabe a cada um de nós, encarnados e desencarnados presentes, internautas que vão assistir esse estudo daqui 5 anos, 10, 20, perceber que nós escolhemos para onde vamos. E que às vezes é melhor passar um tempo e depois seguir do que passar mais tempo em laços que nós mesmos criamos. Fizemos por falta de conhecimento, por ignorância, mas fizemos por ousadia. E somos responsáveis por cada ato.
que este estudo nos ajude a perceber a seriedade que é estar aqui, suavizar nossa passagem por aqui, transformar tudo o que já fizemos. O que fizemos há 10 minutos atrás não importa. Se resolvemos agora mudar o rumo da nossa trajetória, Jesus nos auxilia e nos impulsiona. Por isso o foco é: amai-vos e instruí-vos. Isso é instrução. Para saber da seriedade e da maravilha que é evoluir, crescer, até uma das melhores casas que o nosso Pai tem. Agradeço. Muito obrigado.